Olá a todos, meu nome é Carlos Kais, sou psiquiatra, sou professor colaborador do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Estou vindo aqui conversar um pouco com vocês sobre o Setembro Amarelo, essa data que oportunamente conversamos sobre prevenção de suicídio. Então nós vamos fazer aqui algumas conversas sobre epidemiologia, sobre suicídio no período da pandemia, sobre expectativas para depois, sobre ações que podemos tomar nesse momento, tanto como indivíduos, como participantes da sociedade, como profissionais, para que a gente possa mitigar os efeitos do suicídio e do comportamento suicida na sociedade como um todo. Vou começar com uma boa notícia, que não é algo conhecido de todo mundo. Suicídio é um fenômeno que vem diminuindo no mundo, né? Entre 2000 e 2016, nós tivemos uma redução de suicídio da ordem de praticamente 1/3 das taxas de suicídio. A gente usa sempre comparações com taxas, que são número de suicídios por 100 mil habitantes ano, porque isso permite comparações ao longo do tempo, em locais diferentes, etc, etc. Então, tem-se essa boa notícia, é uma redução bem significativa em termos de saúde pública. Para menos de 2 décadas, isso é muito bom. Esses números se referem a 2000 a 2016, que são os últimos dados consolidados da Organização Mundial da Saúde. E qual é a compreensão que nós temos desses números? Ao longo aí de década de 80, década de 90, nós compilamos uma série de estratégias de prevenção de suicídio que foram se mostrando efetivas, né? Algumas de baixo custo, inclusive, e que repercutiram em um know-how de como lidar com o tema, e que foi reproduzido por diversos países. Claro, os países montaram estratégias baseadas nas suas culturas, nas suas realidades, né, em como era o suicídio naquelas localidades. Então, houve uma adaptação a esse escopo de conhecimento global que foi se mostrando, com resultados impressionantes. Por exemplo, a China chegou a reduzir os suicídios, as taxas de suicídio pela metade, né? Isso tem tido uma continuidade, né? Há um aperfeiçoamento, a literatura vem ganhando fôlego, né? O número de profissionais que tratam do tema e a qualificação desses profissionais vem melhorando. É isso o que temos de cenário global. Infelizmente, as boas notícias param por aqui. Se a gente virar o mesmo olhar para o Brasil no mesmo período de tempo, né, 2000 a 2016, que são os últimos registros consolidados, né, havia inclusive uma expectativa de que houvesse mais transparência de dados e que os dados começassem a aparecer todo ano. Nada disso tem acontecido. Mas o Brasil já vinha, desde os anos 2000, então nesse mesmo período de 2000 a 2016, na contramão do fenômeno mundial. Então, enquanto o mundo diminuía a taxa de suicídio, o Brasil tinha um aumento das taxas de suicídio. Então, daí essa expressão comum entre estudiosos de suicídio, que o Brasil está na contramão. Na contramão em termos de aumento, também na contramão em termos de gênero, né? Enquanto o mundo reduz mais rapidamente as taxas de mulheres, o Brasil aumenta com mais rapidez as taxas de mulheres. Uma série de fatores, evidentemente, são aventados para explicar tudo isso. Nós saímos de uma posição muito confortável, né? Em 2000, nós éramos considerados um país de baixas taxas de suicídio. Hoje isso já não é correto se afirmar sobre o Brasil, né? As taxas de suicídio do Brasil se encontram hoje na faixa de moderada a baixa,
né? Mas não mais baixas taxas de suicídio. Bom, e aí vem o fenômeno da pandemia, né? De uma maneira mais criteriosa, mais científica, não é correto fazer afirmações sobre números de suicídio na pandemia, nem no Brasil e nem mesmo no mundo, embora alguns países estejam fazendo primeiros retratos. Mas a gente só apresenta dados de suicídio quando eles foram revisados, consolidados, etc, etc. E é tudo muito recente, né? Nós estamos no meio. Espero que no meio para o final desse processo, né? Da pandemia. Mas então, nós só podemos falar de indícios, né? Quem afirmar que suicídio está aumentando na pandemia, na minha interpretação, enquanto estudioso do assunto, está sendo um pouco leviano, né? Quais são os indícios que nós temos? Nós temos indícios de aumentos de transtornos mentais, isso um pouco mais documentado, então, aumento de depressão em idosos, né, em parte fruto do isolamento, aumento dos níveis de ansiedade. Aliás, falando em ansiedade, né, um paradigma muito estereotipado do brasileiro, né, o brasileiro alegre, relax, etc, etc. Nós somos os recordistas mundiais absolutos em transtornos de ansiedade. Só para vocês terem ideia, as taxas no Brasil giram em torno de 9,3%, 9,5%, o que é o dobro da taxa mundial. E em alguns centros urbanos, como região metropolitana de São Paulo, tem estudos como São Paulo Megacity que mostram números acima de 15%. Veja, não estou falando de pessoas ansiosas, estou falando de transtorno de ansiedade, é um patamar acima. Então nós não temos nada no mundo real desse estereótipo do brasileiro relax, da praia, do carnaval, etc. A vida real é bem diferente da vida real do brasileiro. É o país da insegurança econômica, da insegurança política, da ausência de continuidade de certezas e certezas jurídicas, e uma série da mobilidade urbana extremamente comprometida, da violência. Insegurança é um dos fatores, uma das palavras-chave que a gente se associa com a ansiedade. Bom, voltando para a questão mais específica da prevenção de suicídio, então, nós temos alguns indícios de que poderemos ter aumento. A percepção e alguns retratos que têm mostrado ao longo do mundo aumento da incidência de depressão nos idosos que estão mais isolados, aumento de quadros de ansiedade, aumento do uso de álcool como fármaco, né, usado como fármaco para aguentar, para lidar com o estresse da quarentena e tudo mais. Evidentemente que somos humanos, né, e esse fenômeno da pandemia repercute diferente em cada pessoa. Tem pessoa que está lidando muito bem com a pandemia, né, e outras pessoas num nível de sofrimento muito importante. Isso depende de uma série de fatores individuais, de situação. E além das questões aí de saúde mental, que estão dando indícios de piora, né, teve um trabalho, só para ilustrar, um trabalho britânico, no segundo para o terceiro mês da pandemia em Londres, 10% a mais da população estava com transtorno mental. Então, os números tinham subido de uma média ali de 20, 23% para 33% da população. Um incremento de 10% de pessoas com transtorno mental é um incremento muito importante. Bom, então, há outras expectativas também. A questão do desemprego, da piora econômica, tudo isso a literatura se associa com o aumento de suicídio. Mas, veja, são expectativas, né? Não necessariamente uma realidade que vai se mostrar. Por que em ciência a gente tem que ser cauteloso? Porque, por exemplo, nas guerras mundiais, intuitivamente as pessoas falariam, em guerra, países em guerra, imagina Londres bombardeada durante anos, etc, etc, o suicídio deve aumentar? Não, diminui. No período de guerra, diminui. No pós-guerra é
um arrebento, né? Mas durante a guerra, não. Então a gente tem que ser cuidadoso. Em ciência, nem sempre os indícios e a obviedade levam para esse caminho. Então, pondo esse cenário, né, que o Brasil estava na contramão, e eu acho que agora ele vai estar acelerando na contramão, vamos falar um pouco de justificativa. Por que Setembro Amarelo? Por que falar de prevenção de suicídio? Porque uma parte desses indivíduos que chegam a esse ato radical de pôr fim à vida, eles estão, e é uma parte muito significativa, eles estão pondo fim, na verdade, a um sofrimento psíquico insuportável. Um autor muito importante em suicidologia, que se chama Schneidman, cunhou o termo psychic. Então ele fala que numa resultante de fatores, inclusive fatores agudos, desencadeantes, uma crise, né, a dor psíquica pode se tornar insuportável, e o que o indivíduo ele não quer a morte, ele quer alívio desse sofrimento psíquico. Então Schneidman insiste que o indivíduo que geralmente vai para um ato tão radical quanto terminar com a própria vida, ele está, na verdade, não desejando a morte, mas o alívio de um sofrimento psíquico que é insuportável. É como que aquele aparelho psíquico não desse conta de um sofrimento, e aí a morte vem como algo inexorável para aliviar aquele sofrimento. Eu gosto de usar a metáfora, apesar de que ela não é subjetiva, ela é de algo concreto, mas é a metáfora da dor física. É a mesma coisa dos indivíduos que num incêndio, como por exemplo no World Trade Center, saltam do andar 110, 120. Não eram pessoas que queriam morrer. Por que elas saltam? Elas saltam para a morte. Saltam para não ser queimadas vivas, né? Então, porque é uma dor física insuportável. Então, o psiquismo também tem essa radicalidade. E por que eu estou enfatizando isso? Porque essas situações, que todo ser humano está sujeito a uma conjunção de fatores que levem a uma dor psíquica insuportável, isso é uma característica do humano, num segundo momento, elas podem não estar mais presentes, essa conjunção, e esse indivíduo pode ter não só uma vida digna, como uma vida boa. Essa é a grande justificativa para estarmos prevenindo suicídio, para estarmos marcando mês de prevenção de suicídio. Suicídio não é só prevenível em boa parte dos casos, como uma parte significativa desses indivíduos tem possibilidade de uma vida boa, né? Então, essa é a justificativa ética, laica, para prevenir suicídio. Todos esses indivíduos que estão em comportamento suicida podem ter uma vida boa? Não estou fazendo essa afirmação. Existem suicídios racionais? No meu modo de ver, sim. Mas é exatamente o indivíduo que está naquele momento de desespero, desesperança, melancolia, angústia, ele está com poucas condições de fazer essa avaliação, né? Ele pode estar vendo as coisas distorcidas. Sintomas depressivos põem um óculos escuro sobre possibilidade de futuro, sobre possibilidades de repertório para lidar com as questões presentes. Então, uma parte desses indivíduos vão tomar uma decisão baseada num sofrimento agudo e equivocado, né? Eles poderiam ter uma boa vida. Isso justifica nosso esforço, né? E justifica ficarmos alertas para uma série de situações onde os sinais aparecem, né? Diferente do senso comum, o indivíduo que consuma o suicídio, em 2/3 das situações, ele dá alertas explícitos de que ele vai cometer suicídio. Então, em todos os nossos ambientes, independente de situação, de sermos profissionais de saúde ou não, estarmos no ambiente de trabalho é fundamental. Isso veio ganhando corpo, mesmo dentro do ambiente corporativo. Não estamos falando só do ambiente universitário, de um ambiente hospitalar. Mesmo dentro dos ambientes corporativos já se percebeu claramente a importância de estar atento a questões de saúde mental. Então, a gente tem essa possibilidade, né, de detectar precocemente ali, e aí está de olho no indivíduo que mudou o comportamento, está de olho no indivíduo que se isolou,
está de olho no indivíduo que está apresentando mais irritabilidade, que apresenta falas como eu sou um fardo, falas ligadas à culpa, à desesperança, a desespero. Então, o que fazer quando a gente se depara com uma situação como essa? Evidentemente que não é responsabilidade pela vida do outro colocar o cargo ou o peso nos ombros, mas é uma oportunidade de levar essa pessoa a ser a ajuda profissional, né, e se reverter essa situação. Então, estar antenado para sinais de depressão, né, que são perda de prazer nas atividades, perda de interesse, mudança de comportamento, sinais de intensificação de uso de substâncias psicoativas. Então, basicamente, mudança de comportamento podem sim salvar vidas e o mais importante, vidas que podem ser vividas com qualidade num segundo momento. Esse é um recado simples que eu espero que atinja um número de pessoas, porque as coisas acontecem ao nosso lado e nós não temos que tomar a responsabilidade pela vida do outro, mas às vezes um simples alerta, uma simples fala empática, um simples acolhimento, um simples solicitação para que aquela pessoa peça ajuda profissional pode fazer toda a diferença. Obrigado pela atenção de vocês e vamos em frente, que a pandemia uma hora passa.